Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Pontapé na Bola. Voltamos ao Complexo Desportivo Pauleta para voltarmos a falar com o nosso ponta de lança. Luciano Melo, um tema importante: quais são as virtudes, se é que elas existem, para que de uma vez por todas os Açores se assuma no futebol nacional? Boa tarde, Marco Borges. Os Açores já dispõem de condições, enquanto região, para poder ter um desempenho melhor do que aquele que temos vindo a conhecer nos últimos anos no futebol nacional. Digo enquanto região porque, pelas 9 ilhas, nós já dispomos de infraestruturas capazes de gerar futebolistas de qualidade. Naturalmente que a nossa população é de apenas 4% do tudo nacional. Se aparecer 25 jogadores de qualidade no país, a probabilidade será de aparecer apenas um nos Açores. Agora, nós sabemos que nos últimos anos no futebol português tem-se gerado mais do que 25 jogadores de qualidade, correto? Podemos pensar que estamos abaixo deste rácio de 1 para 25. Penso que o trabalho tem sido bem feito. Há bons treinadores aqui ao nosso lado. Os jovens que estão a trabalhar na Fundação Pauleta, eu sei por experiência própria que têm muita qualidade, muito bem formados, quer como homens, quer como profissionais. O que é importante como homens. Muito importante como homens, para dotar estes jovens de uma correta aprendizagem, de conseguirem introduzir todos os conceitos teóricos e práticos que os façam mais tarde poderem pensar em ser, eles jovens pensarem, podem vir a ser jogadores profissionais de futebol. Mas há aqui uma coisa curiosa: a Madeira é diferente. Por exemplo, a Madeira está quase de pedra e cal no futebol nacional, com um estatuto diferente. A Madeira está no futebol nacional ao nível do futebol profissional, marítimo e nacional da Madeira, por via dos apoios importantes que recebe do Governo Regional da Madeira, superiores àqueles que neste momento são disponibilizados pelo Governo Regional dos Açores, mas esta não é a razão. Claro. Porque o Governo Regional dos Açores, desde 1996, pelo Presidente Carlos César, foram distribuídos apoios, seja apoios na natureza desportiva normal, quer aqueles que resultam da utilização da palavra Açores, mais do que suficientes para nós termos uma equipa no futebol nacional. No futebol nacional, Primeira Liga. Para termos uma equipa ao nível da Primeira Liga. Porque, por que razão falhamos? Falhamos, infelizmente, porque a ascensão do Santa Clara foi demasiado rápida, em 98, 99 até 2002, 2003, e não havia, ao nível organizacional, capacidade, não havia know-how, não havia experiência que permitisse... Não havia retaguarda, não havia retaguarda que permitisse absorver todos os fluxos financeiros que o clube arrecadou, e bem, na minha opinião, e bem, enquanto promoção da região por parte do Governo Regional dos Açores, mas não foi capaz o clube, não pela pessoa A, pela pessoa B, não uma questão pessoal, o clube não tinha estrutura forte, com muitos anos de participação nacional, como acontece na Madeira. Muito antes dos Açores, já a Madeira competia de uma forma regular, e o Marítimo tem participações na primeira divisão. Três equipas. Exato, mas o Marítimo chegou à primeira divisão muito antes de nós sequer pensarmos cá em poder ter capacidade de termos equipas na segunda divisão nacional de uma forma permanente. O Marítimo é um histórico do futebol português, correto? Muito mais cedo do que nós. Isso é um processo que demora anos. E o Santa Clara chegou demasiado rápido. Se tivesse sido mais lento, paulatinamente, se tivesse sido paulatina a sua ascensão no futebol nacional, estou convicto que não teria saído da Primeira Liga como saiu. Porque, se o Marco Borges se recorda, a primeira experiência do Santa Clara na Primeira Divisão, na Primeira Liga, se quiser, Primeira Divisão, não foi má, foi boa. O Santa Clara, salvo erro, ficou a 2, 3 pontos da manutenção. Mas serviu de experiência, e no ano seguinte a subida de divisão foi simples. O Santa Clara jogou em casa, salvo erro, 17 jogos, foram 16 vitórias e um empate, a ganhar 2-0. Era treinador do Carlos Manuel, porque o Manuel Fernando já tinha saído para o Sporting naquele ano.
o Santa Clara ceder um empate, porque aqui estava a ganhar 2-0, foi um jogo que consentiu, fez do Estado de São Miguel o seu baluarte. Aqui ninguém passa, ali ao lado. E nós conseguimos que esta equipa atingisse a primeira divisão e no ano seguinte, dispondo de um plantel fantástico, objetivo, Taça Intertoto, o Santa Clara não só tem, na minha opinião, a melhor equipa de sempre, chega perto do final da época, está tranquilamente no sexto, sétimo lugar, e Marco Borges, nos últimos 11 jogos, teve 4 empates e 7 derrotas. E foi uma equipa que não foi capaz de manter o nível exibicional que vinha evidenciando na primeira volta e no início da segunda volta. No ano seguinte, feitos os ajustamentos, com jogadores de grande qualidade a nível nacional, quando se pensava que o Santa Clara iria dar a reviravolta ia facilmente começar o seu processo de permanência longa na Primeira Liga, como Marítimo, como Nacional da Madeira, vieram aquelas contingências que só o futebol consegue ter. Excelentes jogadores não fazem necessariamente uma grande equipa. Foi o que aconteceu. Individualmente muitíssimo bons, acabaram por ser treinados por Carlos Alberto Silva, ex-campeão nacional ao serviço do futebol do Porto, mas que não conseguiu, ninguém conseguiu, nem ele, fazer daqueles excelentes jogadores no plano individual que o seu somatório fosse superior que se gerasse um efeito de sinergia, que é o somatório de cada uma das unidades ser superior à soma individual de cada um. Claro. O tudo ser superior à soma das partes. Isso não aconteceu. O Santa Clara desce de divisão e aí não estava preparado para descer de divisão. E este é o problema grave do clube, este é o problema grave neste momento do futebol açoriano, é que o investimento que foi feito naquele ano para que o Santa Clara participasse na Taça Intertoto e que participasse com dignidade, que tivesse uma equipa com qualidade, esse investimento foi demasiado elevado para um risco, como ocorreu, de uma descida de divisão. O clube não suportou a descida à segunda liga, que tem apoios muitíssimo mais baixos, desde logo na altura a televisão, o milhão e meio de euros de Oliveira de Esportes passou para 50 mil euros. O Governo Regional também, o apoio baixava de 2 milhões e meio para 2 milhões, não estamos a falar de 2 milhões de euros que se perderam, mas o orçamento manteve basicamente o mesmo, porque os jogadores tinham contratos da época anterior. Bom, vamos com o nosso ponta de lança, Luciano Melo, agora neste segundo tema, a questão dos subsídios que foram reduzidos, não só ao Santa Clara, mas também aos outros clubes, por parte do Governo Regional. E agora? Só para dizer que, Marco Borges, que a não participação do Santa Clara ou de outro clube açoriano na Primeira Liga faz com que nós pensemos que não estamos ao nível da Madeira no futebol nacional. Mas se pensarmos nos jogadores açorianos que estão a disputar competições de âmbito nacional e madeirenses, a diferença, Marco Borges, não existe. Não existe. O que falta é um clube açoriano de bandeira na Primeira Liga. E a Madeira tem 2, com participações até regulares nas competições europeias, Marítimo e Nacional da Madeira. Falta uma equipa açoriana chegar à Primeira Liga e permanecer na Primeira Liga. Criar estatuto, não é? E o Governo Regional dos Açores fez investimento, e está de parabéns o Presidente Carlos César e todos os secretários de Economia que mantiveram essa estratégia, apoiar pela utilização da palavra Açores, um clube no futebol profissional, o clube com melhor participação no basquetebol, no voleibol, no handball, dar um ânimo para que as coisas corressem bem, não é? Nos rallies, o campeão açoriano, o mesmo acontece quer femininos, quer masculinos, também acontece o mesmo, salvo erro, no ténis de mesa também é dado este apoio. O Marco pergunta-me agora que foram anunciados, ou têm vindo a suceder redução dos apoios. O Santa Clara vem reduzindo desde 2 milhões e 200 mil euros até 1.539.500 euros para a época anterior. A época em curso ainda não se conhece em detalhe, apenas existe um intervalo de valor de uma perda de 11,4% a 15% e um anúncio que no próximo ano poderá ser de 20%. Houve a manutenção dos apoios para o Santa Rally Açores. Eu acho que faz sentido. O Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, Dr. Vasco Cordeiro, anunciou na campanha eleitoral e depois no programa do Governo que deve haver uma medição da eficácia do retorno que tem para a economia açoriana, para o turismo açoriano,
o apoio que é dado aos clubes pela utilização da palavra assuntos. Não os restantes apoios. Estes foram reduzidos porque estamos numa fase extremamente crítica da nossa economia e ao nível financeiro do país e da região, e havia que se proceder a reduzir, cortar, haver cortes. E as associações compreenderam, mas nós estamos a falar destes cortes ao nível da Direção Regional do Desporto. O que estamos a falar ao nível da promoção da palavra assuntos, que tem retorno, tem que ter retorno. O Secretário-Geral da Economia, o novo Secretário-Geral da Economia e Turismo, o engenheiro Vítor Fraga, e muito bem, na minha opinião, anunciou que terá que ser feito um modelo, portanto, terá que ser construída uma fórmula que, de um lado, tenha o apoio e, do outro lado, se meça o retorno. Poxa, é a para questão. se perceber. Nós damos, temos que receber. Claro. Temos que receber. E é neste equilíbrio entre o investimento e o benefício que tem que advir para a região, quer em termos de promoção, quer em termos de chegada no curto prazo com as caravanas de espectadores, das equipas que nos visitam. Há um impacto na imagem dos Açores pela utilização nos jornais desportivos, nas televisões, nas rádios, claro. no Açores. Os espaços que tudo isso é mensurável. Exatamente. Tudo isso tem que ser contabilizado e tem que se perceber se é muito ou é pouco o apoio que hoje é dado. Sendo certo, na minha opinião, face até à estrutura financeira que Santa Clara neste momento atravessa, tem, e, portanto, a sua fase económico-financeira e a sua estrutura de custos. Hoje estamos a gravar num dia em que há uma Assembleia Geral que já não ocorria há 2 anos para a apresentação de contas no clube, e amanhã haverá a primeira Assembleia de Credores, porque o clube se apresentou à insolvência e foi declarado insolvência. Então, tudo isso é uma forma relativamente difícil de encontrar. Se os apoios ou se a promoção da palavra Açores que o clube faz for muito para além, a redução, se for muito para além daquela que já ocorre, e se o clube baixar de 1.500.000 euros, por hipótese, dentro de 2 anos para 1 milhão de euros, o clube poderá estar seriamente em risco de não conseguir cumprir as responsabilidades que assumiu o clube e que a SAD deve. Isto é um assunto que estava aqui. Eu não vou desenvolver muito, não é essa a intenção, é só dar uma ideia ao Marco, é que o apoio que o Santa Clara neste momento recebe não é exclusivamente para a gestão da sua equipa de futebol. Tem uma componente importante que afeta ao pagamento de dívidas que o clube contraiu. E este facto, se fizer com que neste momento baixe o nível crítico de afetação pura e simples ao futebol profissional, o Santa Clara vai estar a competir com equipas da segunda Liga que têm custos mais baixos para ter os mesmos jogadores. Ninguém vem do continente para os Açores sem ter um acréscimo de 20-30% no seu rendimento. Eu não saio de São Miguel para ir para o continente para ganhar o mesmo. Ninguém faria isso. Isso é lógico, não é? Este custo acrescido faz com que o Santa Clara, se não tiver essa compensação, esteja a competir com coletividades que terão no mínimo a mais capacidade financeira do que eles, e o Santa Clara corre riscos de não sequer permanecer na segunda Liga. Logo, Marco Borges se recorda, a minha estratégia enquanto estudo do Santa Clara passava por uma urgente chegada à Primeira Liga, porque na Primeira Liga o retorno é muito mais fácil de ser calculado. Até o próprio público é diferente. O público enchia o Estado de São Miguel. As caravanas das equipas adversárias seriam facilmente identificáveis. A movimentação na Primeira Liga é completamente diferente. E quem é que conseguiria retirar um apoio de 2 milhões de euros da Santa Clara na Primeira Liga? Era muito mais complicado de fazer, de justificar, de comprovar que não havia retorno, do que neste momento centenas de pessoas aqui no Estado de São Miguel e mais de 1,5 milhão de euros e às vezes afetos, dezenas, e mais de 1,5 milhão de euros afetos uma equipa que há 7 anos essa parte não faz mais do que uma manutenção. Vamos para o último tema. O judo é a modalidade que traz mais títulos para os Açores. Porquê? Olha, porque tem aquela palavra que há pouco o Marco usou e que eu considero ajustada. Tem estatuto. Ganhou estatuto a nível nacional, desde sempre.
Eu nasci em Santa Cruz da Lagoa, mas vivi desde os meus 14 anos na Rua Coronel Chaves, em Ponta Delgada, e habituei-me a ter contato com o judo, não como praticante, mas como observador, porque no canto em cima da Rua Coronel Chaves funcionava as primeiras instalações do Judo Clube de Ponta Delgada, pelo grande mestre Masatoshi Oi, que veio trabalhar inicialmente para São Miguel e que hoje aqui reside. Saiu há uns tempos, mas voltou. Voltou. O mestre Oi conseguiu incutir uma cultura de gosto pela modalidade. O judo, até saiu há pouco tempo uma formação de que era o desporto considerado por excelência na formação dos jovens, mais do que a natação, que era considerado sempre o desporto que mais se ajustava aos jovens e mais completo, no desenvolvimento desportivo, mas também no desenvolvimento humano, social. É considerado hoje o judo ser essa modalidade. O judo, tal como o karatê praticado corretamente, incute regras de autocontrole. É muito rigoroso. Não só de autodefesa, mas também de vários fatores. É o judo, é o karatê. É que as pessoas têm sempre a ideia que essas modalidades são agressivas. Não são. Pois. Praticadas como desporto, o judo não é uma modalidade rigorosamente nada agressiva. Claro. Obviamente que pode alguém fraturar um braço num ipum, mas também pode acontecer aqui num campo de futebol. O que acontece é que é feita uma formação do jovem desde tenra idade, de tal forma que ele não quer outra modalidade para além do judo, ele ama o judo, ele sente prazer em praticar judo, ele tem ótimos técnicos nos Açores. Eu não quero cometer nenhuma, porque havia outros técnicos noutras ilhas, mas aqui em São Miguel muito se deve ao trabalho feito pelo Jorge Batista, um dos nossos praticantes, mas também um dos treinadores de qualidade que nós temos no judo açoriano, mas na Ilha Terceira foram também, passando ao longo desses anos, excelentes judocas, quer como praticantes, quer como treinadores. Mas, Marco Borges, se nós contarmos os títulos que na última década, nas últimas 2 décadas, o judo açoriano contabilizou, eu não tenho nenhum apontamento, não consigo calcular, mas são muitos e são tantos. Dignificam muito a região. Que são claramente a modalidade que mais, pela promoção dos Açores no plano desportivo, fez. E se calhar tem poucos apoios. Desde o advento da autonomia. O judo precisava, Marco Borges, de ter aquilo que teve quase a conseguir. Salvo erro, com o Paulo Pacheco, uma presença olímpica. Se o judo conseguisse ter um atleta açoriano, feminino ou masculino, a competir nos Jogos Olímpicos, trazia para a região aquela mediatização que, por enquanto, não ocorre. Fala-se, e bem, no judo como uma modalidade que traz muitos títulos, mas poucos são capazes de citar top of mind de um campeão de judo, seja de que categoria for. Mas se tivéssemos um judoca, como tivemos no Nuno Delgado, por exemplo, alguém que fosse uma referência. Temos outro Nuno Carvalho, mas pronto, ainda não chegou bem. Se o Nuno Carvalho conseguisse trazer uma medalha para os Açores, numa competição olímpica, não sei em que patamares iríamos colocar o judo. Muito bem, até para a semana. Até para a semana, Marco. Muito bem, aqui estivemos à conversa com o nosso ponta de lança em mais esta edição do seu Pontapé na Bola, e já sabe, São Miguel TV, quer ver, veja aqui, até para a semana.